que que a experiência vai fazer você viver? Ela te proporciona você perceber e viver diferentes cenários. Então, isso refina a sua capacidade de analisar, de solucionar problemas, de resolver suas dúvidas, de se destravar quando isso acontece, porque na nossa área é muito normal. A gente até sabe trabalhar, mas a gente sempre se depara com situações que acabam bugando a gente, né? Lembro que quando eu trabalhava no escritório, a gente ficava sempre assim, eu buguei. Porque acontece mesmo. Então, essa vivência, ela te faz sair dessas situações todas sem depender de ninguém, tá? Deixa eu te contar uma situação que aconteceu aqui comigo essa semana. Tem um cliente, ele tem uma consultoria, né? Uma consultoria de rotinas práticas. E me perguntou sobre todas as particularidades de um açougue, porque ele estava pegando um açougue para fazer, né, a contabilidade, tem escritório de contabilidade, estava pegando um açougue. E assim, quando a gente precisa resolver uma situação, então eu estou aqui, sou contadora, dona do escritório, estou pegando uma empresa com uma atividade diferente que eu não estou acostumada, no caso um açougue. Eu não tenho que fazer perguntas, porque eu sempre falo para você, né, você quer ser expert, você quer ter esse domínio técnico, se deparou com situação de dúvida, problema, dificuldade ou uma situação nova, essas são situações de oportunidade para você usar aí os hacks da excelência e usar a seu favor isso aí para se desenvolver. Então, se você tem esse tipo de situação, você não pode, você já sabe que você precisa pesquisar, estudar, entender, consultar, ok, para resolver. É isso que vai fazer você resolver as situações, tá? Mas você não pode, a partir do ponto que nós vamos fazer pesquisas, a gente começa a fazer perguntas, né? Para nós mesmas e perguntas ali no Google, no ChatGPT, enfim, na consultoria. E nós não podemos fazer perguntas superficiais. Então, por exemplo, nessa situação, eu estou pegando um açougue. Quais as particularidades do açougue? Isso é uma pergunta superficial. Eu preciso me colocar em movimento por esse objetivo, né, de resolver essa situação. Não sei nada de açougue, eu preciso aprender. Então, eu preciso me colocar em movimento para que esse movimento, o fato de eu começar a ir atrás da informação, a pesquisar, vai me direcionando. Isso vai fazendo com que essa dúvida, que antes era superficial, vai se estreitando, até eu chegar no ponto de ter uma dúvida específica. Então, são as dúvidas específicas que fazem a gente conseguir resolver essas questões do dia a dia, tá? E a experiência, ela contribui para isso. Além de ter os hacks da expertise, a experiência vai te ajudar também nesse sentido. Você vai deixar de estar nessa posição de ter dúvidas superficiais, gerais, genéricas, e vai começar a ter dúvidas mais específicas. E aí sim, você vai começando a entender o caminho de como se faz essas pesquisas. Então, em hipótese alguma, se eu... a contabilidade é consultoria, né? Direto tem situações que o cliente entra em contato ali com o seu contador, sua contadora, para tirar dúvidas dele. E eu vejo muitos profissionais que, em vez de esclarecer as dúvidas do cliente, deixa o cliente se perder cada vez mais. E aí o cliente vai ficando com aquela sensação, poxa, o meu contador, a minha contadora não me dá clareza. Aí ele, né, pode resolver ir em outro profissional. E aí, se esse profissional trouxer clareza para ele, resolver as dúvidas dele, ele pode simplesmente trocar você. Né? Ele pode mudar aí essa contabilidade ou essa consultoria tributária, enfim. Então, eu vejo muitos profissionais da nossa área, quando o cliente vai para tirar dúvidas, a pessoa começa ali a responder ou a perguntar outras coisas e acaba viajando na maionese, fazendo o cliente viajar também. Então, assim, quanto mais esse cliente te perguntar e mais você não responder ou mais você deixar ele confuso, ele vai começar a se expor nesse tipo de situação de procurar informação de outro jeito. E aí o risco dele te trocar é muito grande, tá? Então, até para o seu cliente, você tem que ter essa questão. Fazer o seu cliente ter dúvidas específicas. Então, normalmente o cliente não sabe de nada, ele vai chegar com uma dúvida ali genérica, superficial, bem por cima ali. Você precisa ir entrando, direcionando esse seu cliente para ele mesmo entender a dificuldade dele e ter mais clareza no que ele quer saber de você. E é assim que ele vai ficar com essa sensação, nossa, ela resolveu, nossa, ela esclareceu para mim. E aí ele vai ter confiança em você, porque se você não tem esse tipo de postura, posicionamento com o seu cliente, ele vai perdendo a confiança em você também, por isso que ele vai pensar, ou não vai pensar duas vezes em trocar você, tá? Além disso, além da experiência te ajudar nesse sentido, de fazer você se encontrar aí nas suas dúvidas, né? Nas questões que você precisa resolver, ela traz a confiança para você tomar decisões. Sabe? Eu já estive nessa situação de decisões mínimas em relação à minha vida profissional, em relação a desenvolvimento, em relação a emprego. Eu não ter essa segurança para decidir. E aí a gente fica assim, quem pode me ajudar? Mas se você começa a aumentar a sua bagagem de experiência, você vai ganhando nesse sentido também. Você consegue tomar decisões, se sentir segura nisso e tomar decisões cada vez mais assertivas, tanto em relação à sua carreira, ao seu desenvolvimento, quanto em relação às questões do dia a dia, tá? As questões técnicas. Você decidir se corrige um erro que você descobriu aí num fechamento.
Por exemplo, quanta gente, a maioria tem esse medo, essa dificuldade de decidir e aí precisa sempre estar recorrendo a alguém. Agora que eu vi que a minha blusa tá da cor da cortina. Então, essa experiência vai ajudar você a prever possíveis cenários para você escolher o melhor caminho em qualquer situação. Quanto mais experiência, mais você aumenta a sua rede de contatos, o que chamam por aí de network, né? Então, quanto mais cenários você se expõe, mais você vai conhecendo pessoas, mais você vai detectando quem tem determinada habilidade, quem tem determinado domínio para somar aí, né, no seu contexto, tá? Você, com uma experiência boa, né, com uma bagagem de experiência, você tem a sua visão ampliada. Eu falei lá no começo, né, que a experiência ela vai te ajudar a abrir o leque aí das oportunidades. Além de você ter acesso, ter mais oportunidades à sua volta, você começa a fazer leituras dessas oportunidades, você consegue enxergar oportunidades que às vezes antes você não conseguia porque você não tinha experiência. Quando você se expõe aos mais variados cenários, e aí entra a questão que eu tinha falado, que é válido trocar de ambiente, né? É válido se expor a experiências diferentes. Ah, aqui onde eu trabalho não acontece tanta coisa. Como eu ouço isso? Aqui não tem, aqui só tem MEI. Como é que eu vou ter experiência? Então, é válido trocar sim, só que você tem, até para trocar, você tem que saber tomar essa decisão, porque não é de forma aleatória. Na minha jornada em escritório de contabilidade, eu troquei de emprego algumas vezes buscando experiência. Algumas vezes foi bom, outras nem tanto, mas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje sobre experiência, talvez eu não teria trocado de emprego em algumas situações. Então, quanto mais você se expõe, mais você vai conseguir fazer a escolha também do seu campo de atuação. Porque a gente vem de um cenário que é o seguinte: a gente caiu ali no setor fiscal, no tributário, e a gente começou a lidar com as situações, né? E a gente vai deixando a vida levar. Igual no meu caso, eu fui seguindo o meu caminho de acordo com que as coisas iam acontecendo para mim. Eu não tinha objetivos claros, eu não tinha um ponto assim, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Não tinha essa clareza, eu não sabia o que eu precisava. Eu sabia no fundo que eu precisava de ser excelente para eu ter resultados melhores, para eu ganhar dinheiro, para trabalhar como eu quisesse, enfim. Mas eu não tinha essa clareza lá nos primeiros anos trabalhando. O que eu quero fazer? Eu quero seguir carreira nessa área, mas eu vou seguir a minha carreira como? Qual vai ser a minha forma de atuação definitiva? Como eu quero viver do meu trabalho na área? Então, quando você tem mais experiência, você consegue tomar essa decisão de forma mais fácil. Eu demorei 9 anos para decidir o que eu queria fazer realmente. Posso mudar de campo de atuação? Sim. Mas quando eu decidi que eu queria sair da CLT, isso já tinha passado 9 anos. Então, beleza. Eu já tinha essa vontade antes, né? Mas quando eu decidi, assim, de verdade, agora eu vou fazer e eu vou manter isso. Eu decidi que eu ia sair da CLT. Aí o que eu comecei a fazer? Eu já trabalhava na consultoria, eu adorava aquilo ali. Quando eu comecei, eu ficava apavorada, eu passava mal, eu ficava com dor de barriga. Quando eu iniciei na empresa que eu trabalhei na CLT, essa questão, assim, que eu sou muito ansiosa, sabe? Então eu trabalho muito com isso para eu ficar menos ansiosa. Mas o fato de você estar ali e você saber que o telefone vai tocar e você vai ter que atender, a pessoa vai te perguntar uma coisa que você tem certeza que você não sabe, é aterrorizante para quem tem ansiedade. Então, eu, como mulher, como aqui eu falo de mulher para mulher, não vejo problema eu falar isso. Eu, como mulher, nos primeiros meses que eu trabalhei nessa empresa, além da dor de barriga, eu fiquei 4 meses sem aquela visita que a gente tem todo mês. Será que eu posso falar? Sem a menstruação. De tão ansiosa que eu fiquei. Essa foi a fase mais aterrorizante da minha vida. Mas, depois que passou a experiência, eu consegui ficar na empresa, eu vivi, assim, uma história de amor. Eu já gostava da área fiscal e eu, na consultoria, eu descobri o que eu realmente iria me sentir realizada. Porque quando eu trabalhava em escritório, e às vezes eu resolvia uma questão de algum cliente, o cliente sequer falava obrigada. Então, a gente ficava naquilo ali, né? Além de não ser valorizada, não ter um salário decente, compatível, a gente entende que dependendo da situação a gente precisa se desenvolver mais para ganhar mais, mas além do salário não ser legal, e ficar, né, aquele incômodo em relação ao salário, tinha essa questão, o cliente tá se lixando pro que você faz, principalmente o cliente de escritório de contabilidade. O cliente de consultoria tem um perfil diferente, tá? Então, isso me incomodava um pouco. Eu não me sentia realizada ali. Eu gostava muito do operacional, mas essa questão de você fazer uma coisa que pra você foi tão grandiosa, você falar, nossa, eu organizei o cadastro de produtos daquela empresa, ajudei até a mudar os NCMs pra ficar certo e a tributação ficar certa. Ele até economizou em tributos. Olha que coisa que eu fiz, que top, que surreal. Mas aí a pessoa foi lá, pegou, você fez a reunião, você entregou o seu trabalho, e a pessoa, tchau. Não viu o valor naquilo ali. Então, isso pra mim não me realizava. Aí, mesmo com a consultoria me dando esse brilho nos olhos,
eu decidi, vou sair da CLT e vou trabalhar com a terceirização fiscal. Né? Acho que a gente pode chamar de um BPO fiscal, porque é um serviço terceirizado dos processos do setor fiscal que você vende para escritórios de contabilidade e para empresas. Então eu decidi trabalhar com isso e comecei a usar minhas redes sociais para falar do meu trabalho, né? E atrair empresas. E assim, aí eu fui usando, cheguei a usar meu Instagram para isso uns 8 meses. E aí eu parei e pensei, o que eu tô fazendo? Eu vou continuar naquela linha que eu não me sentia realizada? Eu não tinha esse brilho nos olhos para trabalhar? Não. Eu vou me voltar para consultoria, que é o que eu realmente gosto. Então eu mudei e comecei a criar meus conteúdos para atrair clientes de consultoria, tanto de rotinas fiscais tributárias, quanto de desenvolvimento da excelência profissional, né, para quem trabalha na área. Então, assim, mesmo eu tinha experiência já, eu já tinha escolhido o que eu queria fazer, mas eu defini um campo de atuação que não me satisfazia. Então, eu tive que mudar essa questão do campo de atuação, porque eu queria fazer o que eu realmente ia gostar, né? Então, mudei tudo. Tive que reestruturar tudo, me posicionar de forma diferente. E quando você muda, é um tempo que você leva para começar a ter resultado de novo. Às vezes você já estava tendo resultado do jeito que você estava antes, aí você precisa mudar, reestruturar tudo, aí você vai demorar mais um tempo. Então, quando eu falo que a experiência vai te dar essa visão ampliada para você escolher o seu campo de atuação e não correr o risco de ter que trocar, ser uma escolha certa para você, é nesse sentido. Então, você tem experiência, você consegue escolher melhor. Diferente de quem está começando agora e fala, eu quero seguir carreira na área. Beleza. Ah, eu vou trabalhar com recuperação de crédito tributário, porque todo mundo está fazendo isso e está ganhando dinheiro. Mas aí, quando você chega lá e você vê que aquilo não é pra você, não é o que você gosta, você vai ter que mudar tudo. Olha quanto tempo você perdeu, né? Então, a gente tem que se preocupar com a experiência, por esse motivo também. Então, se você não vive isso que eu falei aqui, você não é experiente. Você pode ter 20 anos na área, que se você não vive isso aqui que eu listei agora, você não tem experiência. Isso diferencia uma profissional de excelência de uma profissional comum.